Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, que é um conceito da psicologia que caracteriza o indivíduo que é capaz de identificar seus sentimentos, suas emoções com mais facilidade. Assim eles aprendem a falar, a andar, a comer, também eles aprendem a sentir, né? Ou seja, aprendem a interpretar as emoções que sentem. O controle dessa complexidade de sentimentos é fundamental para o crescimento de qualquer indivíduo. E nós, adultos, temos a obrigação, pessoal, de auxiliar nessa alfabetização emocional das nossas crianças. Então, nesse vídeo, vocês vão ver algumas dicas de como ajudar o seu filho, a sua criança, o seu aluno nesse processo de conhecimento interior, de entendimento emocional e de valorização. Então aqui vão algumas dicas para você ajudar o seu filho nesse processo. Primeiro, dê o exemplo, né? As crianças, elas se espelham, elas se inspiram com quem elas têm mais convívio. Então, para que elas consigam falar de sentimentos, né, em primeiro lugar, é preciso você mostrar que sabe administrar as suas emoções, tem esse controle. Em segundo lugar, converse com seus filhos, isso é fundamental, porque para a criança se sentir segura para expressar os seus sentimentos, então ela precisa aprender a se comunicar de uma maneira natural, de uma maneira fluida. Então, conversar com os seus filhos demonstra que você os respeita, você leva a opinião deles em consideração e mostra desde cedo que eles mesmos são os responsáveis pelos seus próprios atos. E isso é muito importante, né? A criança ter consciência de que tudo que ela faz reflete de alguma forma, tem uma consequência, seja ela positiva. Outra dica muito importante é ajudar a criança a pensar, refletir sobre o que ela está sentindo, questionar os comportamentos, as ações e fazer eles pensarem sobre as atitudes que têm. Então, por exemplo, por que você acha que você está com raiva? Como você se sentiu ao ter que compartilhar os seus brinquedos? Esses tipos de estímulos ajudam as crianças, né, a encontrar lógica nas suas ações, nos seus sentimentos e, consequentemente, fazer uma ligação positiva entre o que é certo e aquilo que é errado. Então, uma alfabetização emocional, ela começa principalmente com uma educação não violenta, que respeita, que tem empatia, né, dos pais para com os filhos, para entender o que se passa na cabecinha desses pequenos, porque às vezes é muito complexo, às vezes as crianças, né, por muito tempo, a gente deu muita importância à alfabetização, ao conhecimento formal e se esqueceu que antes de formar pessoas com conhecimento para atuar no mercado de trabalho, para ser alguém na vida, a gente precisa formar pessoas para a vida, para que saibam viver em sociedade, para que tenham respeito, empatia. E isso tudo tem início lá na educação infantil, com os pequenos, na primeira infância. Então isso é fundamental. E aqui vão algumas diquinhas práticas que você pode utilizar com a sua criança nesse processo de alfabetização emocional, né? Conte histórias da sua infância, os sentimentos que você identificava que você tinha. Ensine às crianças o nome das emoções, o que elas significam. Ajude elas a entender quais são as preferências, os desejos, as necessidades que ela tem. Mostre para ela que errar é normal e que tá tudo bem se não der certo da primeira vez, né? Crie oportunidades para conversar sobre os sentimentos. Fale para os seus filhos, ouça, elogie os seus filhos quando eles reconhecerem os sentimentos de forma positiva. Também foque em conter a ação negativa e não a criança, porque às vezes a gente tem essa tendência a reprimir e isso não é legal. Outra coisa também, evite dizer, não precisa chorar, mas questione o motivo da criança estar chorando. E na hora da birra, né, não castigue, mas mostre que você entende a frustração da criança, né, que você respeita esse momento, porque muitas das vezes a gente cobra atitudes das crianças que nós não teríamos, né? No momento de raiva, no momento de estresse extremo, a gente pode ter os mais variados tipos de reação. E a gente respeita um adulto quando tem uma reação adversa, em um contexto adverso. E por que não as crianças? A gente precisa respeitá-las na sua identidade,
e, claro, ajudá-las a compreender primeiramente esses sentimentos e, compreendidos, saber lidar com eles, né? Porque assim a gente vai ter crianças no futuro que sabem se relacionar, que sabem conviver e que respeitam, né, uns aos outros, que têm empatia e que têm sentimento positivo pelas pessoas, que é tudo que a gente mais precisa, tem precisado ultimamente. Bom, gente, essas foram algumas diquinhas, então, para se trabalhar com a inteligência, com a alfabetização emocional das crianças. Não deixem esse assunto de lado, se preocupem com isso, tanto quanto vocês se preocupam com a alfabetização, com o letramento, com a matemática, porque isso será fundamental para garantir um futuro que seja coerente com o que você espera, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.